Este ministério envia missionários para diversos lugares no Brasil e no mundo. Um salvo, ele vai querer falar de Jesus. Ele não somente vai querer te falar sobre Jesus, ele vai querer financiar a obra. Estamos pregando no interior do Brasil, nas grandes cidades e em países onde o evangelho é de difícil acesso. Contribua com a obra missionária dessa igreja e ajude outras pessoas a ouvir o evangelho. Faça um depósito em uma das contas abaixo e seja responsável pela salvação de vidas ao redor do mundo. Irmão, abra o coração, abra o bolso. É para a casa de Deus. Amém? É para a casa de Deus, e isso tudo Deus aspira realmente com aquele suave cheiro dessa oferta que vem do teu coração, como gratidão e como desejo de participar de se salvar vidas. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Nós temos sido privilegiados e abençoados porque todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos transmitindo aqui a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo tem se servido do nosso reverendo e no altar da Assembleia de Deus Central em Gramacho, em todas as nossas igrejas, viva 24 horas espalhada pelo Brasil e pelo mundo, nós estamos comprometidos em pregar o Evangelho. Somos guardiões da Escritura. E você que tem sido abençoado por essas mensagens, eu lhe convido, envie o link, convide seus amigos, parentes, para participar conosco de grandes momentos de fé, oração e palavra de Deus na nossa igreja e neste programa. Assim que terminar o programa, nós vamos fazer uma oração por você que está enfrentando algum embaraço, alguma dificuldade na sua vida, chamado a oração da hora nona. E para você também que quer conhecer a Igreja Viva 24 Horas, Assembleia de Deus de Gramacho, o nosso endereço é Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu aprendi que distância não existe quando se quer de verdade. Se você quer, venha fazer uma visita. Estamos tendo culto presencial e o culto online. Seja abençoado e creia que esse Jesus ele tem poder para transformar derrotas em vitórias. Você vai ficar agora com um trecho da mensagem pregada pelo nosso reverendo e daqui a pouquinho nós vamos apresentar para você testemunhos do que Deus tem feito nesse ministério e não esquecendo da oração no fim do programa. Que Deus te abençoe e dá uma olhada no que Deus tem feito através do nosso reverendo. Nós vamos conversar com os irmãos sobre ali a maior, influencer, hoje o pessoal está usando muito esse tema, a maior influenciadora ali do período, ali daquele período persa, Então, a Esther, que significa estrela, que é uma origem, eles mudaram, a gente lembra que o nome dela era Radassa, mas para cumprir um propósito de Deus, então aquela jovem, Radassa estava ali, foi escolhida entre muitas outras jovens, e o nome dela foi mudado para Esther, que significa estrela, e como essa estrela brilhou nesse período persa, num período ali onde a manifestação do juízo de Deus estava acontecendo sobre o povo judeu, porque eles foram expulsos da terra. Então, a gente lembra que havia muitos judeus ainda ali na Pérsia, mesmo que já estavam voltando para Israel, ainda havia muitos judeus lá. E essa judia, Esther, ela vai, então, está dentro dali do desígnio de Deus, Então, ela vai ser escolhida, de todas aquelas jovens ali para ser
a esposa do rei Assuero, que era o rei da Pérsia. E tudo isso Deus tinha o objetivo de salvar o povo judeu da ameaça que estava vindo através de Amã, que era o objetivo de destruir todo o povo judeu, seja os que estavam na Pérsia, em todos os lugares, né? Iria ser destruído o povo judeu. É isso. É importante a gente entender o seguinte, né? A pastora está falando sobre a Esther, e o contexto, quando se fala de Esther, é um contexto muito sério. Qual era o contexto? Naquela época, o império que dominava o mundo era o Império Medo-Persa. Então, vocês têm que imaginar o seguinte, né? Esther, uma judia, mas ela estava subjugada, como todo o povo de Israel e todo o mundo da época, hein? Tem que entender isso hoje, estava dominada por um império que tinha como rei o rei Assuero, né? Então, essa época aí é mais ou menos, que história antiga, tudo mais ou menos, 478, 480 a.C. Agora, imagina, o império ditatorial, tá? O que era o império ditatorial? Ou você obedecia, ou você morria. Então, para você entender, quando a pastora está falando de Esther, foi, com certeza, uma grande figura das Escrituras, e nós estamos falando sobre influência, né? A gente tem ouvido muito nas redes sociais sobre influenciadores, né? Quem tem ouvido isso? Quem tem ouvido? Só que esse influenciador e muitos influencers influenciam para o mal, não é verdade? Então, nós vamos ver aqui, nós vamos conversar, vou até chamar a missionária Daiane também, né? Isso, a missionária Daiane, para conversar também, pastora Tatiana, e a gente vai falar um pouquinho, até mesmo para vocês interagirem, porque naquela época era uma ditadura. Qual ditadura? A ditadura do rei Assuero. E ele não era uma pessoa acessível, né? O pano de fundo da história é esse, não era acessível. Para você ter uma ideia, segundo as leis do reino Medo-Persa, tinha o tempo certo de falar com o rei. E para se aproximar do rei, você tinha que ter a aprovação do rei. Se o rei apontasse o cetro dele para cima, então você poderia falar com o rei. Se o rei apontasse o cetro dele para baixo, significa que você ia morrer. Entendeu? Nós vamos desenvolver a história, né, aqui do que aconteceu. Quem já ouviu falar do livro de Esther? Quem já leu o livro de Esther? 10 capítulos, mas que fala de uma história maravilhosa, né? O pano de fundo da história é o livramento que Deus deu ao povo de Israel naquela situação ali, por causa da influência de uma moça chamada Esther. Eu até gostaria que a missionária Daiane, antes da pastora continuar discorrendo, desse o significado aqui da palavra influência, a definição de termos, para a gente entender. Quem quer ouvir? Os irmãos não estão, irmãos estão bem, né? Quem quer ouvir? Aleluia! De manhã, vamos lá. Daiane. Então, dentre as definições de influência, digamos que a mais relevante seja a ação ou poder que uma pessoa exerce sobre outrem. Seria a ação, o poder que alguém exerce sobre uma outra pessoa, sobre um outro povo. Aí, olha só, pode repetir, por favor, missionário? Então, a palavra influência significa a ação ou poder que uma determinada pessoa exerce sobre outra pessoa, sobre outro povo. O que nós vamos ver aqui, então, é o seguinte. É o poder que uma determinada pessoa exerce sobre outra. Então, essa pessoa, Esther, Deus a usou para que ela conseguisse influenciar o chefe de um império, que era o marido dela. E essa influência mudou a sorte, vamos falar sorte, né? Mas na verdade o povo de Deus é conduzido por Deus, mudou o fim, que seria trágico, do povo de Israel. Então, pastora.
E essa influenciadora, a gente lembra que a Esther, ela foi escolhida ali para substituir a rainha Vasti, né, o Vasti, e que havia se recusado a estar na presença do rei. Então, ela foi ali, foi feito um decreto que não poderia ser revogado, de que ela jamais poderia voltar à presença do rei. Então, ela já sabia de toda essa lei, né, medo-persa, onde ela jamais poderia entrar na presença ali do rei. Mas o que nós vamos ver aqui rapidamente como, né, por que a Esther ela tinha esse poder. A gente lembra que ela conseguiu influenciar um rei duro, um rei ali, né, difícil, e ela conseguiu influenciá-lo a salvar ali o povo de Israel. Então, a primeira razão porque ela tinha essa capacidade de influenciar e não ser influenciada é que ela estava dentro desse propósito de Deus. Então, ela sabia, né, de onde ela veio, a origem dela, sabia para onde ela estava indo, ela tinha essa convicção de que ela estava lá para isso, né? E Esther... Pastora, seguro que a senhora está falando aí que é importante. Quando a senhora fala que ela tinha, né, um propósito de Deus para a influência, então, pastora Tatiana, a gente observa o seguinte: Deus nos chamou para estar em qualquer parte da sociedade, qualquer meio dentro da sociedade, mas também chamou a gente para influenciar, para ser luz, para ser sal. Pode falar um pouco sobre isso? Com certeza. Nós louvamos muito a Deus pela vida do nosso reverendo, porque desde que o reverendo assumiu, ele sempre teve essa visão, pastor, e nós que fazemos parte aqui da Igreja Mãe, eu fiz parte da juventude desde o ano de 94, ele sempre ensinou que cada jovem e adolescente tem que ser uma influência aonde chegar e não ser influenciado. Porque nós vamos encontrar muitas pessoas na escola, nos cursos, na vizinhança, entre os nossos familiares, que vão tentar nos influenciar para aquilo que é contra a palavra de Deus. Mas nós temos que permanecer com aquilo que nós temos aprendido aqui. Porque qualquer coisa, o reverendo chega a dizer, ontem foi repetido aqui algumas vezes, que qualquer coisa que você for aprender lá fora, que o teu professor, sabe, que alguém que acha ou que se faz que conhece, vai te ensinar, está abaixo daquilo que você aprende nas Escrituras. Então, na verdade, aqueles que têm que nos influenciar são esses grandes heróis da Bíblia. É uma mulher como Esther, é um Daniel, né? São jovens da Bíblia como Timóteo e tantos outros que a gente tem que levar isso para onde a gente for. Não se deixar ser influenciado, porque aquilo que nós aprendemos das Sagradas Escrituras é muito mais valioso. Senhora Daiane, você já teve convivência dentro da universidade. E a gente sabe que a má influência é monstruosa. Né? Então, qual o conselho que você dá? Você já esteve lá como cristã, como nascida de novo. Né? É possível influenciar dentro da faculdade? Então, a gente louva a Deus pela vida do nosso reverendo. Então, com certeza, é possível influenciar com tudo que nós temos da Bíblia, da palavra, seguindo esses exemplos das Escrituras. E qual que é o segredo? O que a gente observa? Que Esther, José, Daniel, o que eles tinham em comum? Tanto que tem um texto, tem um versículo no livro de Esther, que fala que ela cumpria o mandado que ela recebia de Mordecai, foi aquele que a instruiu na palavra, que a criou. Então, o segredo é a gente lembrar que tudo que nós recebemos da palavra é superior a qualquer coisa que a gente receba fora. Então, quando a gente chega na universidade, a gente sabe, a gente chega com a convicção de que nós temos, sim, mais conteúdo, nós temos, sim, o poder do Espírito Santo para fazer a diferença, ser sal, ser luz. Então, Esther, quando chega ali no palácio, ali na Pérsia, então ela vai se qualificar, Daniel na Babilônia vai se qualificar, vai estudar, José vai ser grande no Egito, mas eles tinham a consciência de quem eles eram.
Então, a identidade, quem eles eram, a que povo eles pertenciam. Então, nós temos que ter essa consciência e nada fora pode mudar aquilo que somos dentro. Você disse uma coisa importante, eles se qualificaram. Então, quer dizer que a qualificação, ela não tira a gente de Deus. Não. A qualificação, ela não tira a palavra de Deus que está engendrada dentro de nós. Então, é isso que a gente está aprendendo na Bíblia com o nosso reverendo. Nós podemos nos qualificar, sim. Podemos ter muitas profissões, sim. Ontem, o João Alexandre, o sub da Marinha, estava falando aqui, qualificado e abençoado. Então, nós fomos, como a pastora já falou aqui, o propósito de Deus com Esther foi colocá-la lá dentro. Mas por quê? Deus iria usar ela para algo muito grande no povo de Israel, senão não existiria povo de Israel hoje. Mas como Deus, na sua presciência, indicou, e as razões a pastora vai explicar aqui por que Esther foi alçada, para a gente conversar um pouco mais, então essa indicação de Esther por Deus salvou o povo de Israel lá na frente. Vocês sabem da história, né? Então, pastor, o propósito de Deus com Esther, ela era parente de quem e por que Deus colocou ela lá? Então, aqui, a gente lembra que Mordecai, né, ela era filha do tio de Mordecai, ou seja, era prima. E ela perdeu os pais, então ele a criou como filha. Então, ele a instruiu, né, a missionária falou aqui, vai ser um dos pontos, né, que Esther, ela teve um mentoreamento, ela teve um mentor, né, um orientador, um formador, né? E nós temos o nosso orientador, o nosso mentor, o nosso formador, que é o nosso reverendo. Quem é que quer louvar a Deus por isso? De repente, muitos de nós não tivemos um pai, né, que ensinasse, que formasse, que levasse para frente, pensar, mas o nosso reverendo, o nosso pastor, ele faz tudo isso, né? Ele leva... Quantos testemunhos nós vimos aqui ontem, maravilhosos, né? Então, a irmã Graça fazendo aí o seu curso de inglês. Olha que coisa linda, né? Vai fazer faculdade. Então, não existe limite para esse Deus, né? Então, aqui, eu vou ler rapidamente Esther, capítulo 4, versículo 13, que esse mesmo Mordecai que a criou, ele fala com ela diante da ameaça de Amã, do extermínio dos judeus. Foi marcado um dia para que, com o decreto do rei, que foi uma influência ruim, né, que o rei teve, uma má influência, o rei assinou um decreto para exterminar um povo que fazia mal ao reino. E esse povo era o povo judeu, e que era mentira, né? E aqui no capítulo 4, versículo 13, ele fala assim: então lhe disse Mordecai, que respondesse a Esther: não imaginas que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus? Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que não foste elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então, Esther, ela está dentro do propósito de Deus. E a Esther também, ela tem um outro aspecto, é que ela vai buscar ali, olha a influência, né? Ela vai influenciar todos os judeus ali, todos os lugares, a fazer o quê? A jejuar, a buscar o sobrenatural de Deus por essa intervenção, que não dependia simplesmente dela, mas de Deus. Então, o jejum, a oração, né? Para que ela tivesse ali a graça de chegar na presença do rei, e o rei estendeu o cetro, e ela não fosse morta, porque o risco de vida, o risco era iminente, né? Então ela corria um risco de se aproximar do rei sem ser chamada. E a gente observa, pastoras, a conjuntura, né? Porque como é que se deu? Por que o Espírito Santo inspirou que se escrevesse o livro de Esther? Então, naquela época, como eu falei, né, a ditadura de Assuero, então
ele era um imperador, não era um país, era um império. Então ele resolveu fazer uma festa com seus príncipes, né? E essa festa era uma festa longa, 6 meses, que durava essa festa. Então, depois dele se alegrar muito, né, como diz a Bíblia, beber bastante, então ele resolveu falar assim, olha, chama a rainha Vasti, ou Vasti, né, porque eu quero apresentá-la, porque a Bíblia fala que ela era bonita, e ele queria apresentar a formosura da rainha para todo o império. Então, a rainha, vocês já leram na Bíblia, mas só para refrescar a memória, ela se recusou, olha só, ela se recusou a se apresentar, se recusou ao rei. Então, os ministros do rei, os conselheiros do rei, falaram assim, rei, é o seguinte, então, eu estou parafraseando, né? Então, tira ela do poder de rainha, porque ela deu um mau exemplo. Então, se ela não quis te obedecer, nossas mulheres também não vão querer. Então, a rainha Vasti saiu de cena, aí o rei promoveu que todas as moças do império todas as moças que fossem escolhidas, né, mais bonitas e tudo mais, fossem para o castelo do império e lá fossem preparadas, porque uma delas ia ser escolhida para casar com ele. E entre elas estava a Esther, né? Entre elas estava lá a Radassa. E por que Deus colocou ela lá? Justamente para o que a pastora Ana está dizendo. Por quê? Nesse inteirinho, tinha um homem chamado Amã, né? Um homem chamado Amã, e ele era mau. Ele queria o poder. A gente vê muito isso hoje, né? Então, teve um momento que ele estava passando e todo mundo se prostrava perante ele. Quem não se prostrou? O tio dela, né? O Mordecai, que já havia feito um bom serviço, porque 2 servos do rei estavam planejando a morte dele, não era isso? Vai me ajudando aí, vai me ajudando. 2 servos do rei Mordecai, como um bom crente, foi lá e avisou, olha, estão querendo matar o rei, avisou. E o rei foi avisado. Nessa época, a rainha Esther já estava lá. Esse Amã ficou com raiva. E o que ele quis fazer? Ele quis promover não só a morte do Mordecai, ou Mardoqueu, né? Tem Bíblias que falam, e então chegou no rei e tentou usar a sua influência, né, pastora? A sua má influência, porque ele falou, tem um povo aí que merece ser exterminado. Tem um povo aí que tem que ser acabado. Aí quem era esse povo? O povo de Israel. Aí, qual foi a influência que ele tentou fazer com o rei? Então, faz um decreto, rei, para que todo esse povo, em todo o império, imagina, ia acabar com o povo de Israel, fosse exterminado. E aí o rei, naquela época, tinha um selo, né? Se o rei decretasse algo e colocasse o seu selo, então era irrevogável. Ou seja, o povo de Israel ia morrer. Aí é que entra a Esther. A Esther foi escolhida porque Deus que escolheu, como você que está lá. Quem é filho de Deus aqui? Amém. Quem é filho de Deus? Então você é a pessoa mais importante daquele colégio. Você é a pessoa mais importante daquela faculdade. Você é a pessoa mais importante daquela fábrica. Você, quando está lá, Deus está olhando para você. Deus está olhando para você, então você é um influenciador para tirar as pessoas da mão do diabo. Fica muito claro para nós que uma vez que nós fomos adotados na família de Deus, esse Deus, arquiteto do universo, mas que nos adotou, e nós somos filhos, ele não está com os olhos fechados para aquilo que está se passando com você. Ele não está com os ouvidos insensíveis. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Entretanto, a Bíblia nos estimula que, muito embora ele saiba, ele tem prazer em que estejamos fazendo petições. Lá em Provérbios diz que o prazer e o contentamento dele são as nossas orações. Deus é um Deus de relacionamento. Deus não é um Deus que fica na torre de marfim, ou que fica num castelo, que fica enclausurado, né? Ele tem prazer
em tratar de cada um de nós. Então, muitos dos cristãos não têm grandes resultados, porque muitas das vezes eles são até sérios na prática de algo que lhes interessa, mas não na vida cristã. Como é que está a sua leitura da Bíblia esse ano? Sabe quem é que trabalha para você não ler a Bíblia? O diabo. Porque se você lê a Bíblia, e se você parar com Deus, um momento que seja, diariamente, Ele vai falar na sua alma. Ele vai fortalecer o seu coração. Há um homem na Bíblia que começou bem, mas o seu fim foi ir para o inferno. E o nome dele é Saul. E sabe onde é que Saul começou a perder o temor à palavra de Deus? Vida devocional. Você precisa respirar o hálito da presença de Deus assim que você desperta. Busque o Senhor antes de qualquer outra coisa. Antes de sair esse mundo tá cruel, os laços de Satanás, porque tudo isso que está aí à nossa volta, né? E você fica assim, meu Deus, aconteceu com fulano, não aconteceu comigo. Aconteceu com Beltrano, não aconteceu comigo. Sabe por quê? Você é filha. E você é filho. E muitas das vezes você nem orou, mas alguém orou por você. Alguém dobrou os joelhos e disse, olha, e disse o teu nome. E esse nome que foi dito repercutiu porque está escrito lá no livro da vida. Deus tem nos guardado. Nós estamos nas mãos dele. Você vai ficar agora com testemunhos, aquilo que Deus tem feito nesse ministério, na nossa igreja, como pessoas têm sido abençoadas no casamento, na família, na vida financeira, em meio à pandemia. Meu amigo, não tem limites para Deus. O que Deus quer é que você entre com a fé e Ele se encarrega de entrar com o milagre. Veja só o que Deus está fazendo nessa igreja. Queria louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Depois de 9 dias internada, Covid-19, eu estou tendo alta hoje, graças a Deus. Passei por alguns momentos difíceis, muitas dores, mas em momento nenhum meu Deus me abandonou. Sempre esteve segurando na minha mão e me segui forte o tempo todo, com a ajuda do Espírito Santo, graças a Deus. Quero agradecer também os irmãos da igreja, né, que oraram por mim, minha família também, todos ajudaram nas orações. Agradecer meu irmão, que o tempo todo também esteve do meu lado. Minha filha, graças a Deus, é uma ótima pessoa. E é isso. Graças a Deus, eu estou indo para casa, recuperada. Não estou sentindo mais nada. Só a saudade de encontrar meus irmãos, meu culto. Saudade do projeto Jesus em minha casa. Mas logo, logo, se Deus quiser, e Ele vai querer, que isso vai tudo voltar ao normal. Eu só tenho a agradecer pela intercessão, pastor Daniel. Obrigado por tudo e por todos. Em nome de Jesus. E sou aqui mais uma prova de que Deus é milagroso, Deus é misericordioso. E o que está nos planos dele vai sempre se cumprir. Fique com Deus e vamos continuar orando pelas pessoas que ainda estão precisando.
Teus olhos são como chamas de fogo. Tudo que eu faço, tu sabes, ó Senhor. Conheces o meu pensamento, sondas o meu coração. Sabes quando deito e me levanto. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas, que luz da vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas, que luz da vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Yeshua, nome sobre todo nome. Adonai, és o meu Senhor. Kadosh, Santo, Santo de Israel. Yeshua, nome sobre todo nome. Adonai, és o meu Senhor. Kadosh, Santo, Santo de Israel. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas, que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas, que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Jesus, Olá, você que acompanha as mensagens pregadas pelo nosso reverendo José Santana no YouTube, a Degramacho TV, temos novidades. O programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta, às 15 horas, está com uma nova identidade. O compromisso com a pregação do Evangelho é o mesmo, porém com novos conteúdos. Pregações, entrevistas exclusivas, devocionais, testemunhos, congressos e muito mais. Baixe agora o aplicativo da AD Gramacho, siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram e se inscreva no canal do YouTube AD Gramacho TV e fique por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Que Deus te abençoe. Shalom. Nós vamos agora para o momento da oração. E eu quero encorajar você a convidar um amigo, um parente, um vizinho. Manda o link para essa pessoa agora que esteja enferma, desenganada pelos médicos. A família está destruída, pessoas sofrendo com depressão, angústia, síndrome do pânico. No período da pandemia, nós temos ouvido e atendido pessoas aflitas, agoniadas, como perdidas no mar revolto, no meio dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Mas eu quero apresentar a você aquele que dá ordem ao vento e ao mar e ele se acalma. Eu estou falando de Jesus. Convide seu amigo para participar dessa oração conosco, porque nós vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus, nós oramos agora, ó Deus, por todas as pessoas que participam conosco desse programa, meu Deus, e o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe da dor, da angústia, da aflição, dos medos, das angústias que cada um tem vivido. E, meu Deus, em meio a essa pandemia mundial,
O Senhor é aquele que restaura, que cura, que liberta, que transforma. Que o Senhor faça um grande milagre na vida destas pessoas que participam conosco desse momento de oração. Meu Deus, o Senhor, a palavra de Deus diz que o centurião pediu para que Jesus desse uma palavra e o criado dele fosse curado, e isso aconteceu. Meu Pai, então nós te pedimos agora, acaba com a dor, com a tristeza, meu Deus, com essas brigas, esse vício, essa destruição, e traz a paz para essa família, meu Deus. Pai, nós oramos e te pedimos que o milagre aconteça na vida de cada uma das pessoas que oram conosco nesse momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Meu amigo, você que participa conosco e de segunda a sexta, né? Aqui no YouTube, no Facebook, você acompanha a programação do Mundo Real, não hesite, venha conhecer Jesus na nossa igreja. A nossa sede internacional, Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias. Para quem mora no centro do Rio de Janeiro, na Zona Sul, nós temos a igreja na Barra, temos a igreja em Copacabana. Por exemplo, Copacabana, nós estamos ali na Barata Ribeiro, 99. E se você quiser participar de uma de nossas reuniões de uma igreja mais próxima, entre em contato no telefone que aparece aqui para você, que eu tenho certeza que os missionários, os pastores, os obreiros vão receber você com muita alegria, tá certo? Não esqueça que nós temos um compromisso todos os dias, às 15 horas, de segunda a sexta, aqui no AD Gramacho TV. Que Deus abençoe você e que você possa contar o seu testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. E até a próxima. Shalom.